O milionário fica irreconhecível ao ver a enfermeira que salvou sua filha e roubou seu coração. Davi Carvalho jamais imaginou que aquela sala fria, iluminada por máquinas que apitavam sem parar, seria o cenário da maior virada de sua vida. O homem poderoso, dono de impérios e festas luxuosas, agora aparecia com os olhos fundos, a cara abatida e mãos trêmulas na beira do leito da filha Larissa. 10 anos de idade, uma menina pequena, com sorrisos tímidos que pareciam sumir pouco a pouco. Ninguém podia explicar a doença que a consumia. Os melhores médicos, os diagnósticos mais avançados, nada mudava. Larissa enfraquecia dia após dia. O sofrimento arrastava Davi para um abismo, onde nenhum dinheiro podia alcançar luz. E então surgiu Isadora Fontini, uma jovem enfermeira recém-formada, olhos cheios de esperança e uma coragem que parecia desafiar o próprio limite. Isadora entrou no quarto e trouxe uma brisa diferente, quase invisível, mas difícil de ignorar. Ela estudava com atento, mas Isadora quebrava tudo isso. Sem que ele esperasse, as conversas passaram a ser mais do que simples trocas de informações sobre medicação. Viraram refúgios no meio do caos. Ela falava com uma sinceridade que cutucava as paredes que Davi havia erguido para proteger seu coração. Nos corredores do hospital, misturando aparelhos modernos com paredes que ainda guardavam o cheiro forte do passado, Isadora desafiava hábitos engessados. Propunha métodos que os médicos desprezavam. Uma mistura de coragem, intuição e ciência. Ninguém entendia direito, mas a melhora tímida de Larissa começava a desenhar um fio de esperança no ar tóxico do lugar. Enquanto isso, no escritório luxuoso de Davi, o milionário começava a recolher fragmentos do passado que queriam ficar enterrados. Um segredo sombrio que poderia destruir não só a sua imagem pública, como a nova vida que tentava construir junto com Isadora. Ameaçava vir à tona, entre telefonemas urgentes e olhares desconfiados. Davi sentia o T. Naquele instante em que pensava em renunciar ao orgulho, uma nova descoberta jogou tudo por terra. Larissa estava ligada a uma trama familiar que ultrapassava gerações. Um mistério enterrado, cheio de perguntas que vibravam no ar como um grito silencioso. Agora, mais do que nunca, Davi sabia que precisaria ir fundo, muito fundo, para salvar sua filha. E talvez a si mesmo. O que fazer quando a vida da sua filha depende do que o passado tenta esconder? Essa era a encruzilhada que Davi encarava, enquanto o mundo ao redor dele trepidava entre esperança e caos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com ele. A mente de Davi girava como uma tempestade ao redor de sua filha. Ele estava prestes a desenterrar um passado sombrio, mas antes que pudesse formular um plano, um grito cortou o ar. Larissa, não! A voz de Isadora ressoou com desespero ao entrar apressadamente no quarto. Sua expressão de pavor era tão intensa que Davi congelou. Os monitores começaram a apitar freneticamente, enquanto Larissa convulsionava na cama. O corpo pequeno dela tremia, os olhos espremidos em busca de alívio. Davi sentiu seu coração parar por um segundo. O que aconteceu? Ele mal conseguia formar as palavras. Sua respiração se tornava irregular. Isadora, desesperada, administrou rapidamente os medicamentos, as mãos tremendo, mas sua determinação era de aço. Ela não pode, não agora.
Isadora murmurou, sua voz cortada pela adrenalina. O ambiente do hospital, que antes parecia um possível novo começo, agora transparecia um pesadelo. Davi olhou para a porta. O medo fez seu estômago embrulhar. Ele precisava de ajuda. Mas antes que pudesse se mover, uma enfermeira entrou correndo, seguida por médicos que pareciam tão perdidos quanto ele. E então o barulho se intensificou, os gritos e comandos soando como uma sinfonia de pânico. Davi era um espectador em seu próprio filme de horror. As máquinas apitando, vidas nas mãos dos médicos, e sua filha, sua doce Larissa, lutando contra algo que ele não podia ver. Larissa, filha, Davi gritou, quase implorando, como se isso pudesse ressuscitar a luz no rosto dela. Então, num momento de caos, sua visão se fixou na chuva de luzes que dançavam sobre a cama, e as máquinas pararam de soar. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. O que aconteceu a seguir foi como se o tempo tivesse desacelerado. A porta se abriu, revelando uma figura familiar. Alguém que Davi não via. O rosto dele foi como um soco no estômago. Foi sua ex-esposa, escoltada por seguranças. O olhar dela estava cheio de desespero, mas também de um frágil orgulho. Davi, o que você fez? Ela gritou, e as palavras ecoaram pela sala, congelando o ar. Davi sentiu a pressão aumentar em seu pescoço, e uma onda de lembranças dolorosas voltou à superfície. Eu não fiz nada, ele respondeu, a raiva e a confusão misturando-se. O que você está fazendo aqui? Mas antes que a resposta pudesse vir, as portas se fecharam e um médico se aproximou, os olhos cheios de seriedade. Temos um problema. Larissa precisa de um transplante e está na lista de espera. Mas não sabemos o tempo. Precisamos de um doador compatível. O mundo pareceu desabar novamente. Em meio à desordem, sua ex-esposa fez uma pausa e tudo se calou. Eu sou compatível, ela disse, como se a revelação fosse um suave golpe de misericórdia. Davi olhou para ela, incrédulo. Você? Como? Isso não pode ser! O choque fez seu corpo tremer. A verdade era mais devastadora do que qualquer uma de suas piores memórias. Nesse momento, enquanto a tempestade de emoções se desenrolava, Davi percebeu que o que estava em jogo não era apenas a saúde da filha, mas os segredos enterrados que colocavam em risco todas as suas esperanças. Ele viu Isadora, seu olhar refletindo a confusão. E Davi se deu conta. Isso mudaria tudo. Não! Gritou. Mas a incerteza estava no ar. A fraqueza do seu mundo se transformava em outra realidade. E ele já sabia que teria que escolher entre o amor que começava a sentir por Isadora e os laços dolorosos que ainda o prendiam à ex-esposa. O que ele faria? A vida da filha estava em jogo, e a verdade pesava como uma âncora. Davi olhou nos olhos da ex-esposa e sentiu o chão abrir sob seus pés. Você? Como? Isso não pode ser verdade! Ele tentou processar a informação, mas as palavras precisavam de um tempo que ele não tinha. O desespero misturado com raiva tomou conta dele. O que era essa revelação? Um plano dela para se manter próxima à filha? Mas antes que pudesse questioná-la, o monitor de Larissa começou a apitar novamente, quebrando o clima tenso. Isadora, com as mãos trêmulas, estava focada em cada movimento, cada ato que poderia salvar a vida da pequena. Mas sua expressão estava tão perturbada quanto a de Davi. Ela olhou para a ex-esposa e por um instante parecia compartilhar a confusão dele. Ela vai precisar de todos nós.
Isadora disse, mas a voz dela soou distante, como se estivesse em outro mundo. O som das máquinas e os gritos dos médicos nem pareciam fazer sentido. Davi só conseguia ver a filha, tão frágil e vulnerável naquele leito. Ela precisa de um doador e você pode ser a solução? Você que a deixou? Davi não conseguia esconder a incredulidade. Um turbilhão de emoções se acumulava em seu peito. E a dor era quase física. Foi você quem se afastou. A ex-esposa disparou de volta, o olhar aferido na direção dele. Eu estive aqui, esperando que você pedisse ajuda. De repente, Davi sentiu que a raiva não aliviava a tensão. Essa guerra que eles tinham travado por anos agora parecia pequena, insignificante diante da possibilidade de perder Larissa. No mesmo instante, Isadora interrompeu o embate, gritando com uma autoridade que ninguém esperava. Não temos tempo. A vida dela é o que importa agora. Um silêncio pesado se abateu sobre todos. Davi concordou com a cabeça, mas sua mente ainda estava a mil. O que fazer? Aceitar a ajuda da ex-esposa, mesmo que sua presença trouxesse à tona tantos ressentimentos? Mas e se isso fosse a única chance de Larissa? Certo, ele disse, seu tom mais calmo, mas cheio de dor. Só quero que você ajude a salvar nossa filha. A ex-esposa olhou para ele, um misto de determinação e insegurança em seu olhar. Era a primeira vez em anos que eles se uniam por algo maior. Mas antes que qualquer um pudesse avançar, a porta do quarto se abriu novamente e mais uma enfermeira entrou, pálida e ansiosa. Senhor Carvalho, precisamos que assine este documento de consentimento. Isso é uma emergência, ela pediu, o olhar fixo e fervoroso. Davi pegou a caneta com as mãos tremendo, mas algo no papel chamou sua atenção. Em letras garrafais, um aviso. Possibilidade de complicações. Anamnese médica necessária. Ele franziu o senho. O que significava isso? Ele levantou os olhos e olhou para a enfermeira. Complicações? Que tipo de complicações? A enfermeira hesitou. Preciso ser franca, senhor. Há informações sobre o passado da senhora, da sua ex-esposa, que podem ser relevantes. Precisamos que ela se submeta a exames de compatibilidade, mas as informações estão inquietantes. O pânico tomou Davi novamente. Do que você está falando? É sobre a saúde dela e informações relacionadas à história familiar que não foram discutidas antes. Podem haver riscos que não estão documentados. Davi encarou a ex-esposa, o medo agora refletido nos olhos dela. A realidade estava desmoronando mais uma vez. O custo emocional estava se tornando insuportável. Dizer o quê? E no momento em que a ex-esposa estava prestes a responder, um médico entrou abruptamente. A expressão dele uma mescla de gravidade e resolução. Precisamos agir rápido. As condições mudaram. Não sabemos quanto tempo Larissa terá. A decisão deve ser tomada agora. A sala, que antes estava cheia de vozes, agora parecia um imenso eco de incertezas. Larissa, a menina que ambos amavam, tornara-se um campo de batalha entre o passado e o presente. Davi não sabia mais em quem confiar. O que vinha pela frente poderia mudar não apenas o futuro de Larissa, mas de todos eles. E no fundo, ele se perguntava, era isso mesmo que estava destinado a vir à tona? Davi olhou para a ex-esposa, a mente tampada por um turbilhão de perguntas. Como pode ser compatível? Você não se importou com Larissa por anos. O ódio e a dor vermelhos em suas palavras explodiram no ar. Ela não reagiu.
o peito subindo e descendo, respirando como se quisesse encontrar a coragem de falar. Mas as palavras travaram. Isadora, por outro lado, parecia absorver cada palavra. O rosto dela, um mosaico de emoções conflitantes. Podemos deixar isso para depois, ela disse, quase implorando. Precisamos agir agora. O médico entreabriu os lábios para falar. Foi interrompido por um agudo sinal de emergência. Um alerta que parecia ecoar em toda a sala. Davi olhou para o monitor de Larissa, os números saltando, a taxa de oxigenação despencando. O que está acontecendo? A angústia lhe fechou a garganta. Ela está estável, mas precisamos de uma decisão, insistiu o médico, os olhos atentos e firmes em Davi. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ele tinha que escolher. Para piorar, a enfermeira do início voltou, a expressão como se tivesse visto um fantasma. Senhor, precisamos da sua assinatura já! A mão de Davi tremia enquanto ele segurava a caneta. Mas antes que pudesse assinar, a porta se abriu com um estrondo, revelando um homem que Davi nunca esperava ver novamente. Era seu irmão, Miguel, com a expressão carregada de culpa e desespero. O que você está fazendo aqui? Davi perguntou, sua voz alta, cortante como uma faca. Davi, eu ouvindo sobre Larissa, a situação... Miguel começou, mas o médico interrompeu. Não temos tempo! Precisamos saber se ele pode ser um doador. As palavras soaram na sala como um aviso sombrio, intensificando o clima de desespero. Davi se virou para Miguel, um turbilhão de implícitos e acusações no olhar. Você? Um doador? Como você? Mas ao olhar para os olhos de Miguel, Davi viu algo que fez seu estômago embrulhar. Você sabe de algo. Algo que não me disse. O que está acontecendo? Eu não consegui acreditar, mas Larissa não é só minha sobrinha. Ela é também a sua. Miguel disparou e as palavras golpearam Davi como uma onda. Ela é filha de ambos e de Isadora. Davi mal conseguiu processar. Isadora ficou paralisada. Os olhos grandes, como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que nunca viu. A sala parecia girar enquanto ele ouvia Miguel. O DNA! Eu fui o responsável pelos testes de compatibilidade. O que quer que você pense é a verdade. Uma mistura de amor e ódio atravessou os sentimentos de Davi, que encontrou iscas em sua própria infância, segredos que sua família sempre tentou manter longe de seus olhos. Tudo pareceu girar ao seu redor como uma tempestade. Isso é impossível! Como você pode fazer isso? A raiva na voz de Davi soou como um grito, mas Miguel continuou. Ela é sua filha. Isadora estava com você antes de tudo. E Larissa agora está pagando por segredos que não deveriam ter acontecido. O chão parecia um labirinto, e naquele momento, enquanto a verdade emergia das sombras, Davi teve certeza de que tudo mudaria. Ele olhou para Isadora, sua expressão confusa e dolorida, enquanto a realidade do que ele pensava saber desmoronava. O coração de Larissa estava em jogo, mas a batalha interna os consumia. Então, o que faremos agora? Sussurrou Isadora, o olhar fixo entre Davi e Miguel. Mas a resposta não vinha. Davi se sentiu preso na escolha entre o amor que começou a construir com Isadora e o eco do que sempre quis. Um lar, uma família. A tensão crescia e, com isso, um silêncio ensurdecedor envolveu a sala. O monitor de Larissa apitava em um tom agudo, como se sentisse a confusão no ar. As palavras de Miguel ressoavam. Você precisa decidir rapidamente. O tempo é tudo que temos. Davi olhou para Larissa, frágil e vulnerável. O que fazer? O que poderia acontecer se ele tivesse de enfrentar tudo isso? Era hora de saber, mas a resposta estava longe e nebulosa.
E assim o dilema se instalou, enquanto ele tentava encontrar o caminho entre amor, dor e agora, um segredo devastador que poderia destruir tudo. Davi olhou para a ex-esposa, a mente tampada por um turbilhão de perguntas. Como pode ser compatível? Você não se importou com Larissa por anos. Ódio e a dor vermelhos em suas palavras explodiram no ar. Ela não reagiu, o peito subindo e descendo, respirando como se quisesse encontrar a coragem de falar. Mas as palavras travaram. Isadora, por outro lado, parecia absorver cada palavra, o rosto dela um mosaico de emoções conflitantes. Podemos deixar isso para depois, ela disse, quase implorando. Precisamos agir agora! O médico entreabriu os lábios para falar, mas foi interrompido por um agudo sinal de emergência. Um alerta que parecia ecoar em toda a sala. Davi olhou para o monitor de Larissa, os números saltando, a taxa de oxigenação despencando. O que está acontecendo? A angústia lhe fechou a garganta. Ela está estável, mas precisamos de uma decisão, insistiu o médico, os olhos atentos e firmes em Davi. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Ele tinha que escolher. Para piorar, a enfermeira do início voltou. A expressão como se tivesse visto um fantasma. Senhor, precisamos da sua assinatura já. A mão de Davi tremia enquanto ele segurava a caneta. Mas antes que pudesse assinar, a porta se abriu com um estrondo, revelando um homem que Davi nunca esperava ver novamente. Era seu irmão, Miguel, com a expressão carregada de culpa e desespero. O que você está fazendo aqui? Davi perguntou, sua voz alta, cortante como uma faca. Davi, eu ouvi sobre Larissa. A situação? Miguel começou, mas o médico o interrompeu. Não temos tempo. Precisamos saber se ele pode ser um doador. As palavras soaram na sala como um aviso sombrio, intensificando o clima de desespero. Davi se virou para Miguel, um turbilhão de implícitos e acusações no olhar. Você? Um doador? Como você? Mas ao olhar para os olhos de Miguel, Davi viu algo que fez seu estômago embrulhar. Você sabe de algo. Algo que não me disse. O que está acontecendo? Eu não conseguia acreditar, mas Larissa não é só minha sobrinha. Ela é também a sua. Miguel disparou, e as palavras golpearam Davi como uma onda. Ela é filha de ambos e de Isadora. Davi mal conseguiu processar. Isadora ficou paralisada, os olhos grandes, como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que nunca viu. A sala parecia girar enquanto ele ouvia Miguel. O DNA. Eu fui o responsável pelos testes de compatibilidade. O que quer que você pense, é a verdade. Uma mistura de amor e ódio atravessou os sentimentos de Davi, que encontrou iscas em sua própria infância. Segredos que sua família sempre tentou manter longe de seus olhos. Tudo pareceu girar ao seu redor como uma tempestade. Isso é impossível! Como você pode fazer isso? A raiva na voz de Davi soou como um grito, mas Miguel continuou. Ela é sua filha. Isadora estava com você antes de tudo. E Larissa agora está pagando por segredos que não deveriam ter acontecido. O chão parecia um labirinto, e naquele momento, enquanto a verdade emergia das sombras, Davi teve certeza de que tudo mudaria. Ele olhou para Isadora, sua expressão confusa e dolorida, enquanto a realidade do que ele pensava saber desmoronava. O coração de Larissa estava em jogo, mas a batalha interna os consumia. Então, o que faremos agora? Sussurrou Isadora, o olhar fixo entre Davi e Miguel. Mas a resposta não vinha. Davi se sentiu preso na escolha entre o amor que começou a construir com Isadora e o eco do que sempre quis. Um lar, uma família. A tensão crescia e, com isso,
Um silêncio ensurdecedor envolveu a sala. O monitor de Larissa apitava em um tom agudo como se sentisse a confusão no ar. As palavras de Miguel ressoavam. Você precisa decidir rapidamente. O tempo é tudo que temos. Davi olhou para Larissa, frágil e vulnerável. O que fazer? O que poderia acontecer se ele tivesse de enfrentar tudo isso? Era hora de saber, mas a resposta estava longe e nebulosa. E assim o dilema se instalou, enquanto ele tentava encontrar o caminho entre amor, dor e agora um segredo devastador que poderia destruir tudo. E de repente, a porta se abriu com violência. Um homem desconhecido entrou e sua aparência deixou todos em choque. Era um investigador particular, com um olhar determinado e um arquivo interessante em mãos. Desculpem-me a intromissão, mas preciso que ouçam isso. Existe uma questão sobre a paternidade de Larissa que vai muito além do que vocês imaginam. O ar estagnou, a atmosfera explodindo em incertezas. É que Larissa não é apenas filha de Davi e Isadora. Ela pode ser filha de outra pessoa também. Davi sentiu seu mundo desabar. A confusão em seus olhos refletia o caos dentro dele. O quê? Como assim? A voz dele estava cheia de incredulidade. É verdade. Um teste de DNA foi realizado anteriormente, e os resultados sugerem que há outra paternidade envolvida. Existe mais um cara. Os olhos do investigador soaram como um disparo de arma, impiedosos. Isadora quase caiu para trás, seu rosto pálido, a fraqueza a dominando. Não, isso não é possível! Quem é esse homem? Não posso revelar o nome agora. O que sei é que se trata de alguém próximo. E essa informação pode mudar tudo. Larissa pode não ser quem vocês pensam que é. Davi sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para Miguel, a raiva transformando-se em desespero. Não pode ser verdade. Não pode. Os murmúrios ao redor cresceram enquanto o investigador mantinha o olhar fixo, determinado. Davi se afastou cada vez mais perdido em sua própria mente. A vida da filha, a verdade sobre sua própria paternidade. Tudo o que ele acreditava estar alicerçado estava prestes a desmoronar. Qual seria a sua escolha agora? Será que ele continuaria lutando para salvar Larissa, mesmo sabendo que sua identidade poderia ser outra? O tempo corria, e à medida que a realidade se desdobrava, uma nova sombra de dúvida se lançava sobre todos eles. A vida tinha um jeito cruel de virar tudo de pernas para o ar. Davi sentia a cabeça girar. As revelações do investigador encheram a sala de um silêncio pesado, apenas quebrado pelos monitores que continuavam a apitar. O que quer que tivesse construído com Isadora e as esperanças depositadas em Larissa pareciam agora se desintegrar em um mar de incertezas. A cada sílaba que saía da boca do investigador, o chão sob seus pés se tornava menos firme. Mais um pai! Davi murmurou, incapaz de compreender a gravidade da situação. Como isso é possível? Por que ninguém me disse isso antes? As perguntas surgiam, uma após a outra, mas a certeza de que precisava de respostas virava um grito desesperado. Isadora estava pálida, o olhar perdido, como se tentasse entender um filme de terror que se desenrolava na sua frente. Isso não pode ser verdade! Sua voz falhou ao tentar articular os pensamentos. Quem é esse homem? Oh, não posso revelar o nome agora, disse o investigador de modo firme. Mas o que sei pode mudar tudo sobre o que vocês pensam saber.
Os murmúrios começaram a se alastrar pela sala, o clima mudando abruptamente. Davi sentiu que todos os olhares se voltaram para ele, como se estivesse no centro de um tribunal, enquanto o peso da responsabilidade aumentava a cada segundo. Olhos fuzilantes, perguntas silenciosas na expressão de cada um. Mas a única certeza restava na fragilidade de Larissa, que estava no centro de tudo. Precisamos de uma decisão agora, insistiu o médico, sua expressão pedindo urgência. A pressão era como um nó na garganta de Davi. Ele tinha que decidir. O amor por sua filha, a necessidade de salvá-la. E agora um possível terceiro pai. Um desconhecido que poderia ser a chave para salvar Larissa. Qualquer coisa para ela, Davi conseguiu falar, sua voz tremendo, mas firme. Ele olhou para Isadora, esperando por algum tipo de consolo, mas a expressão dela era... E assim, como se o universo estivesse zombando deles, a porta se abriu novamente. Davi não estava pronto para o que ia ver. Entrou uma mulher, com um olhar destemido, cabelos dourados ao vento e um vestido simples, mas que exalava coragem. Ela era mãe de um dos enfermeiros que Davi conhecia, mas ninguém esperava vê-la ali. Por favor, deixem a Larissa em paz. A voz dela ressoou como um eco que cortou a tensão do ambiente. Ela não é apenas uma criança lutando contra a vida. Ela tem um direito a saber a verdade. A mulher soltou a frase como uma bombinha que explodiu no meio de uma sala tensa. Como assim? Davi perguntou, a incredulidade despontando em cada sílaba que saía de seus lábios. Porque Larissa tem um segredo que a torna ainda mais especial do que vocês imaginam. Ela não é apenas filha do Davi ou da Isadora. A mulher hesitou, o olhar agora fixo nos olhos do investigador. Ela é a herdeira de uma linhagem que vai além do que se imagina. E isso inclui mais do que doações de sangue. Um gaspalhamento de murmúrios tomou conta da sala. O médico parecia se segurar na borda da mesa. Uma expressão de pânico cruzou o rosto de Davi quando as palavras começaram a tomar forma em sua mente. Você quer dizer que ela é especial? O tom de sua voz subiu. Em choque total, a mistura de medo e esperança se debatendo dentro dele. O que você quer dizer com isso? Se Larissa realmente está ligada a algo que as pessoas temem, isso só pode complicar as coisas ainda mais. Ela pode ser a resposta para problemas de várias famílias. Uma solução inesperada. A mulher cruzou os braços. E o que vocês irão fazer com isso? O que vão dizer para os médicos? Os olhos de Davi se arregalaram. A vida de sua filha estava em jogo e agora, mais do que nunca, ele estava cercado de mistérios não revelados. Segredos que transformavam tudo o que acreditava. Ele olhou ao redor, para Isadora, para Miguel, para sua ex-esposa, para o médico que se mostrava apreensivo e para aquela mulher que parecia saber mais do que estava disposta a partilhar. Todos ali eram peças de um quebra-cabeça complexo que ele lutava para entender. Eu não posso perder Larissa. Por favor, me digam o que fazer. O desespero na sua voz cortou pelo ar como uma lâmina, e ele percebeu que a sala estava prestes a se dividir em escolhas difíceis. Uma decisão precisa ser feita, e rápido, o médico reiterou, enquanto Davi sentia que o tempo estava escorrendo por seus dedos como areia. A revelação de que Larissa poderia ser algo mais do que uma simples criança se misturava ao pá. E conforme as fissuras da verdade se abriam, um sentimento profundo surgia. Tudo o que ele sabia estava em risco. As perguntas pairavam no ar, assim como o futuro incerto de Larissa. O que a aguardava?
qual seria o impacto dessa nova percepção? E o mais importante, conseguiriam salvá-la antes que o tempo se esgotasse? Mais do que nunca, a urgência na situação batia como um tambor no peito de Davi, e ele se viu em um beco sem saída. Enquanto o mistério da verdadeira identidade de Larissa se tornava uma pedra no seu caminho, Davi sentia a cabeça girar. As revelações do investigador encheram a sala de um silêncio pesado, apenas quebrado pelos monitores que continuavam a apitar. O que quer que tivesse construído com Isadora e as esperanças depositadas em Larissa pareciam agora se desintegrar em um mar de incertezas. A cada sílaba que saía da boca do investigador, o chão sob seus pés se tornava menos firme. Mais um pai? Davi murmurou, incapaz de compreender a gravidade da situação. Como isso é possível? Por que ninguém me disse isso antes? As perguntas surgiam, uma após a outra, mas a certeza de que precisava de respostas virava um grito desesperado. Isadora estava pálida, o olhar perdido, como se tentasse entender um filme de terror que se desenrolava na sua frente. Isso não pode ser verdade. Quem é esse homem? Não posso revelar o nome agora, disse o investigador de modo firme. Mas o que sei pode mudar tudo sobre o que vocês pensam saber. Os murmúrios começaram a se alastrar pela sala. Davi sentiu que todos os olhares se voltaram para ele, como se estivesse no centro de um tribunal, enquanto o peso da responsabilidade aumentava a cada segundo. Olhos fuzilantes, perguntas silenciosas na expressão de cada um. Mas a única certeza restava na fragilidade de Larissa, que estava no centro de tudo. Precisamos de uma decisão agora, insistiu o médico, sua expressão pedindo urgência. A pressão era como um nó na garganta de Davi. Ele tinha que decidir. O amor por sua filha, a necessidade de salvá-la, e agora um possível terceiro pai. Um desconhecido que poderia ser a chave para salvar Larissa. Qualquer coisa, para ela, Davi conseguiu falar. Sua voz tremendo, mas firme. Ele olhou para Isadora, esperando por algum tipo de consolo, mas a expressão dela era o espelho da sua própria confusão. Nesse instante, a porta se abriu de novo e surgiu uma mulher com um olhar resoluto. Os cabelos dela balançavam levemente, e a postura exibia uma confiança inesperada. Era uma familiar que Davi não via há anos. Davi, por favor, escute. As palavras dela cortaram a conversa como uma faca. Davi sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que você está fazendo aqui, Clara? O desespero e a frustração se entrelaçavam em sua voz. Eu sei sobre Larissa. Eu tenho informações. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Clara olhou para todos os presentes, como se fosse a única capaz de entender a gravidade da situação. Ela não é apenas especial. Ela é a chave para algo que foi escondido de vocês. A sala estourou em murmúrios novamente. O médico fez menção de falar, mas Davi estava paralisado. O quê? O que você quer dizer com isso? Ela pode não ser a sua filha, Davi. A confissão dela soou como um trovão. Eu sei quem é o verdadeiro pai de Larissa. E tem mais. Você precisa entender que esses segredos foram muito mais profundos do que vocês pensam. Se não conseguirem lidar com isso agora, será muito tarde. Clara, o que você está falando? Davi já estava em estado de choque. Olhos arregalados, a mente em pedaços. Ele olhou de um lado para o outro, buscando alguma resposta no rosto de Isadora. Mas só encontrou confusão. Larissa,
não está apenas ligada a você e Isadora. Meu pai. A voz dela falhou um pouco e a tensão aumentou. Meu pai tem um passado obscuro que se conecta a você. Vocês dois são parte de algo maior. E eu sei a verdade que pode salvá-la. Só que para isso, precisamos reunir todas as peças, antes que seja tarde demais. A cada palavra, Davi se sentia mais distante da realidade. O que ela estava dizendo parecia tão absurdo, mas a forma como Clara olhava para ele o fazia questionar sua sanidade. Ele lembrava de histórias sussurradas sobre a família dela, coisas que nunca se atreveu a levar a sério. Segredos que ele pensou que estavam enterrados para sempre. Isadora pegou a mão de Davi, os dedos dela trêmulos, e ele sentiu o aperto dela em sua pele. O que precisamos fazer? A voz dela estava cheia de emoção, temor e aquela centelha de esperança que parecia estar desaparecendo. E como se o universo estivesse zombando deles, o monitor de Larissa começou a apitar em um tom cada vez mais alto, o som estridente ecoando pela sala. Davi olhou rapidamente para a mesa, o pânico voltando a tomar conta dele. Temos que agir! Larissa precisa de nós! O médico estava quase tomando uma decisão, mas as palavras de Clara permaneciam na mente de Davi como um eco. Quem realmente é o pai dela? O que está escondido e que pode mudar tudo? O tempo parecia escorregar entre seus dedos e então a porta se abriu novamente. Mais um homem entrou. Ele parecia familiar, mas Davi não conseguia reconhecer. Davi, você precisa saber a verdade sobre Larissa. Somos parte da mesma narrativa e só assim poderemos salvá-la. Davi ficou paralisado. O rosto do homem se assemelhava a alguém do passado que ele tentou esquecer. E nesse momento, tudo o que acreditava saber virou poeira em sua mente. Quem é você? Davi gritou, sua voz cheia de desespero e necessidade de resposta. O homem olhou diretamente em seus olhos, e Davi sentiu que a verdade estava prestes a quebrar o mundo que conhecia. A vida de Larissa estava em risco, e a chave para salvá-la poderia estar escondida nas sombras do seu próprio passado. O que mais ele descobriria? O quão profundo era o buraco do coelho em que se meteu. Davi sentiu a cabeça girar. As revelações do investigador encheram a sala de um silêncio pesado, apenas quebrado pelos monitores que continuavam a apitar. O que quer que tivesse construído com Isadora e as esperanças depositadas em Larissa pareciam agora se desintegrar em um mar de incertezas. A cada sílaba que saía da boca do investigador, o chão sob seus pés se tornava menos firme. Mais um pai? Davi murmurou, incapaz de compreender a gravidade da situação. Como isso é possível? Por que ninguém me disse isso antes? As perguntas surgiam, uma após a outra, mas a certeza de que precisava de respostas virava um grito desesperado. Isadora estava pálida, o olhar perdido, como se tentasse entender um filme de terror que se desenrolava na sua frente. Isso não pode ser verdade. Quem é esse homem? Não posso revelar o nome agora, disse o investigador de modo firme. Mas o que sei pode mudar tudo sobre o que vocês pensam saber. Os murmúrios começaram a se alastrar pela sala. Davi sentiu que todos os olhares se voltaram para ele, como se estivesse no centro de um tribunal, enquanto o peso da responsabilidade aumentava a cada segundo. Olhos fuzilantes, perguntas silenciosas na expressão de cada um, mas a única certeza restava na fragilidade de Larissa.
que estava no centro de tudo. Precisamos de uma decisão agora, insistiu o médico, sua expressão pedindo urgência. A pressão era como um nó na garganta de Davi. Ele tinha que decidir. O amor por sua filha, a necessidade de salvá-la e agora um possível terceiro pai. Um desconhecido que poderia ser a chave para salvar Larissa. Qualquer coisa para ela. Davi conseguiu falar, sua voz tremendo, mas firme. Ele olhou para Isadora, esperando por algum tipo de consolo, mas a expressão dela era um espelho da sua própria confusão. Nesse instante, a porta se abriu de novo e surgiu uma mulher com um olhar resoluto. Os cabelos dela balançavam levemente e a postura exibia uma confiança inesperada. Era uma familiar que Davi não via há anos. Davi, por favor, escute. As palavras dela cortaram a conversa como uma faca. Davi sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que você está fazendo aqui, Clara? O desespero e a frustração se entrelaçavam em sua voz. Eu sei sobre Larissa. Eu tenho informações. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Clara olhou para todos os presentes, como se fosse a única capaz de entender a gravidade da situação. Ela não é apenas especial. Ela é a chave para algo que foi escondido de vocês. A sala estourou em murmúrios novamente. O médico fez menção de falar, mas Davi estava paralisado. O quê? O que você quer dizer com isso? Ela pode não ser a sua filha, Davi. A confissão dela soou como um trovão. Eu sei quem é o verdadeiro pai de Larissa. E tem mais. Você precisa entender que esses segredos foram muito mais profundos do que vocês pensam. Se não conseguirem lidar com isso agora, será muito tarde. Clara, o que você está falando? Davi já estava em estado de choque. Olhos arregalados, a mente em pedaços. Ele olhou de um lado para o outro, buscando alguma resposta no rosto de Isadora, mas só encontrou confusão. Larissa não está apenas ligada a você, Isadora. Meu pai. A voz dela falhou um pouco e a tensão aumentou. Meu pai tem um passado obscuro que se conecta a você. Vocês dois são parte de algo maior. E eu sei a verdade que pode salvá-la. Só que para isso, precisamos reunir todas as peças, antes que seja tarde demais. A cada palavra se sentia mais distante da realidade. O que ela estava dizendo parecia tão absurdo, mas a forma como Clara olhava para ele o fazia questionar sua sanidade. Ele lembrava de histórias sussurradas sobre a família dela, coisas que nunca se atreveu a levar a sério. Segredos que ele pensou que estavam enterrados para sempre. Isadora pegou a mão de Davi, os dedos dela trêmulos, e ele sentiu o aperto dela em sua pele. O que precisamos fazer? A voz dela estava cheia de emoção, temor e aquela centelha de esperança que parecia estar desaparecendo. Então, como se o universo estivesse rindo deles, o monitor de Larissa começou a apitar em um tom cada vez mais alto, o som estridente ecoando pela sala. Davi olhou rapidamente para a mesa, o pânico voltando a tomar conta dele. Temos que agir, Larissa precisa de nós. Mas, justo nesse momento, uma explosão de luz brilhou antes de tudo escurecer. Um barulho ensurdecedor ecoou como um trovão. A porta do quarto voou para dentro e todos se viraram surpresos e aterrorizados. Um grupo de homens e mulheres entrou, uniformizados, seus rostos cobertos de máscaras. Um deles bradou: "Estamos em busca de Davi Carvalho. É uma questão de vida ou morte." Davi ficou paralisado. O que está acontecendo? Você não pode nos deter. Precisamos da criança. Um deles gritou. Isadora tentou proteger Larissa,
Mas era tarde demais. A sala virou um caos. As máquinas começaram a apitar. E a tensão tomou conta do ar como uma tempestade. Clara olhou para Davi, o desespero espelhando-se em seu rosto. Precisamos sair daqui, agora! O que estava acontecendo? Por que estavam atrás de Larissa? E no meio da confusão, Davi finalmente conseguiu ver o que havia acontecido. Ele entendera que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar, que seus erros e segredos poderiam levar a consequências catastróficas e irreparáveis. As revelações giraram em sua mente como uma tempestade, mas uma única certeza surgiu. Ele não poderia deixar que mais nada acontecesse a Larissa. Com a adrenalina correndo em suas veias, ele segurou a mão de Isadora e gritou: "Vamos! Precisamos proteger a nossa filha." Mas em meio à correria, o grito de Clara ecoou: "Davi, você não sabe o que está por trás disso. A verdade pode destruir tudo." Davi parou por um instante, as palavras reverberando em sua cabeça. Tudo o que ele conhecia estava mudando, e a única certeza era que o passado que ele tentou enterrar havia voltado com uma força implacável. O destino de todos estava em jogo. Davi sentiu a cabeça girar. As revelações do investigador encheram a sala de um silêncio pesado, apenas quebrado pelos monitores que continuavam a apitar. O que quer que tivesse construído com Isadora e as esperanças depositadas em Larissa pareciam agora se desintegrar em um mar de incertezas. A cada sílaba que saía da boca do investigador, o chão sob seus pés se tornava menos firme. "Mais um pai?" Davi murmurou, incapaz de compreender. "Como isso é possível? Por que ninguém me disse isso antes?" As perguntas surgiam, uma após a outra. Mas a necessidade de respostas virava um grito desesperado. Isadora estava pálida, o olhar perdido, como se tentasse entender um pesadelo. "Isso não pode ser verdade! Quem é esse homem?" "Não posso revelar o nome agora", disse o investigador de modo firme. "Mas o que sei pode mudar tudo sobre o que vocês pensam saber." Os murmúrios começaram a se alastrar pela sala. Davi sentiu que todos os olhares se voltaram para ele, como se estivesse no centro de um tribunal. Cada vez mais pesado, o peso da responsabilidade aumentava. Olhos curiosos, perguntas silenciosas na expressão de cada um. Mas a única certeza restava na fragilidade de Larissa. "Precisamos de uma decisão agora", insistiu o médico, urgência em sua voz. O tempo estava escorregando entre os dedos de Davi. Ele tinha que decidir. O amor por sua filha, a necessidade de salvá-la. E agora esse desconhecido que poderia ser a chave para salvar Larissa. Qualquer coisa. Para ela. Davi conseguiu responder, sua voz tremendo, mas firme. Procurou olhar para Isadora, esperando por consolo. Mas a expressão dela era um espelho da sua própria confusão. A porta se abriu novamente e surgiu Clara, com um olhar determinado. "Davi, você precisa ouvir." "Clara." Ele nunca esperaria vê-la ali, e o desespero o tomou. "O que você está fazendo aqui?" "Eu sei sobre Larissa. Eu tenho informações cruciais. Ela não é apenas especial. Ela é a chave para algo que foi escondido de vocês." Clara olhou para todos, como se soubesse que a verdade poderia desmoronar a sala. E então, para piorar a situação, um homem entrou pela porta com um vigor inesperado. Davi o reconheceu, era seu pai. Mas a conexão estava distante, tensa e envolta em mistério. "O que você está fazendo aqui, pai?" Davi perguntou, tentando manter a voz equilibrada. "Davi, é sobre Larissa." Ele começou. Eu preciso te contar a verdade." O olhar dele estava emprestado de dor e um segredo guardado por muito tempo nas sombras. "Vai nos contar o quê?"
Davi questionou, a frustração pulsando nas suas veias. Que você escondeu mais isso de mim? Que mais há que eu precise saber? O passado voltou e ele pode afetar o futuro dela. O pai disse, com a voz embargada. Larissa não é só sua filha e nem só de Isadora. Ela é a descendente de uma linhagem que foi ocultada para protegê-la. Você não sabe, mas... Davi sentiu o estômago revirar. Do que você está falando? As palavras do pai ecoavam como um tambor. Sei que você não vai acreditar. Até porque eu não acreditei quando fui informado disso. Mas Larissa é a filha de alguém muito importante. Alguém que pode estar em perigo. Você precisa entender que família é tudo e que há coisas que estão além do que imaginamos. O coração de Davi disparou. O que você quer dizer? Quem é esse alguém? A sala parecia encolher ao redor dele. O pânico começou a se espalhar como um fogo incontrolável. Isadora olhou para o pai de Davi, o desconforto evidente em seu olhar. Precisamos de respostas. A Larissa não pode esperar. E naquele instante, soou um alarme nos monitores. O coração de Larissa estava falhando. O médico correu para a cama, mas foi perseguido pela luz, ofuscante da verdade, que acabava de chegar como um furacão. O tempo parecia parar. Davi, não dá mais para esconder. O pai dele gritou enquanto os monitores emitam alarmes estridentes. Você é o único que pode fazer isso agora. Um giro inesperado. As luzes se acenderam e todos olharam para Larissa. Outro homem entrou na sala. Davi reconheceu o jeito. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ele não estava preparado para a informação que mudaria tudo. O visitante apontou para Davi. Larissa, sua filha, é uma herdeira de um poder ancestral, algo que todos estão de olho. E muitos estão dispostos a fazer o que for preciso para tomá-la de você. E foi ali que tudo despencou. Davi se viu em um abismo de revelações. A vida da filha, os segredos dele, tudo estava em jogo. Ele tinha de fazer uma escolha. Mas como decidir quando o centro do seu mundo estava ruindo ao seu redor? As perguntas ficaram pairando no ar, e a única coisa que restava era o desespero pela vida de sua filha e um futuro incerto que ameaçava engoli-los. O coração de Davi disparava, enquanto todo aquele turbilhão acontecia ao seu redor. Os monitores apitavam e sua filha Larissa estava lutando contra a escuridão. Os olhos dela fechados em um silêncio desesperador. Ele se virou para Isadora, que estava paralisada, o olhar fixo nas luzes que dançavam apressadamente na tela. O médico corria de um lado para o outro, tentando controlar a situação. Mas a confusão reinava. Precisamos agir, bradou o médico, a urgência em sua voz penetrando a atmosfera tensa. Davi se sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Esconde-se uma verdade muito maior do que todos pensam. Larissa, ela é parte de algo grandioso. As palavras de Clara soaram como um eco dançante em sua mente. O que ela queria dizer? Davi olhou para Isadora, buscando alguma resposta. Larissa, ela é? Isadora começou, a voz trêmula, fazendo Davi perceber que, no fundo, todos ali estavam envoltos em um mistério maior do que as disputas familiares. Chega disso! Nós precisamos de uma decisão! O médico gritou, interrompendo o pensamento de Davi. Ele viu Larissa de relance e o pânico cresceu dentro dele. Ela não pode esperar. O que vamos fazer? Davi respirou fundo e concentrou-se no que realmente importava. Ele se virou para Clara
Então para seu pai e, por fim, para Isadora. O que eles estavam se tornando? O que Larissa representava para cada um deles? Quem é a criança que estamos tentando salvar? Ele perguntou. E o ar parou ao seu redor. A resposta parecia estar nas entrelinhas de tudo o que estava acontecendo. Larissa é nossa conexão. Mas seu passado pode ser sua salvação e ela pode estar em perigo tanto quanto nós. O olhar de Clara era desafiador e ao mesmo tempo compreensível. As luzes da sala diminuíram e a tensão fez com que todos parassem por um breve momento. O tempo parecia se estender enquanto Davi se lembrava do que estava em jogo. A vida de sua filha. Tudo o que ele sempre tentou proteger. Um avô, um pai ausente, e agora essa nova dinâmica que todos estavam enfrentando juntos. Se precisa ser assim, então vamos descobrir a verdade. Davi finalmente decidiu. Sua voz subindo. Para Larissa, para eles. Se precisamos mergulhar no passado, que assim seja. O médico assentiu e Clara acenou com a cabeça. Davi sentiu que todos ali estavam se unindo em uma única batalha. Vamos fazer isso por Larissa. A porta se abriu novamente e uma luz ofuscante iluminou a sala. Era um dos enfermeiros. Seus olhos arregalados de pânico. Precisamos de vocês agora. Ele puxou Davi e a todos para fora da sala. A operação para Larissa começaria naquele instante. Enquanto o grupo seguia a passagem silenciosa, a energia estava carregada. Clara olhou para Davi com uma expressão que misturava expectativa e medo. O que acontecerá depois? Como saberemos se estamos fazendo a coisa certa? Davi respirou fundo. Faremos o que for preciso, e a verdade deve ser revelada. O peso nas palavras reforçou a intensidade do momento. Assim que chegaram na sala de operação, Davi lançou um olhar para Isadora, e ela segurou sua mão firmemente. Por favor, fique comigo, com nós. Ele assentiu, as emoções quase o sufocando. Os minutos passaram como horas. E agora, enquanto esperavam pela equipe médica, a sala estava imersa em um profundo silêncio. Meio perdido em seus pensamentos, Davi percebeu algo novo. Uma fagulha de esperança. Apesar dos segredos, do caos e das incertezas. Ele sabia que amaldiçoar o passado não poderia ser a solução. O tempo passou e Davi sabia que a vida de Larissa estava nas mãos deles. Todos compartilharam o mesmo objetivo. Ele fechou os olhos por um momento, uma prece silenciosa em seu coração. A espera estava pesada. E, no fundo, sabia que essa era uma nova jornada que eles teriam que encarar juntos. Quando a porta se abriu e os médicos surgiram, a tensão era palpável. Mas o que eles trariam? O que seria revelado a seguir? Larissa, seu verdadeiro legado. Um futuro incerto. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. E você? Este é o seu momento de brilhar. Não perca a chance de se juntar a essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é essencial para alimentar o algoritmo e continuar produzindo conteúdos que você ama. Quero ver sua paixão inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal.